Boa tarde, que público lindo aqui hoje na minha cidade, bem-vindo a todos. E eu quero chamar essa pessoa maravilhosa que está aqui, que vai conversar com a gente hoje, Vera Iaconelli, no nosso Festival da Palavra. Será que tem mais um microfone? Tem um aí, Vera? Não? Acho que eu não aceitei. Não? Bom, se tiver outro, a gente aceita, senão vamos passar, tá tudo certo. Bom, hoje eu estou aqui com a Vera para fazer essa mesa memória, literatura e psicanálise. E eu estou com essa convidada que dispensa apresentações, mas mesmo assim... eu que sentei em cima dele, Vera, veja bem. E ainda te dei esse. Estamos aqui, então, com a Vera, né, essa mulher, essa potência que dispensa explicações, mas eu vou contar um pouquinho dela. A Vera Iaconelli é psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela USP, membro do Instituto SEDES Sapientiae, autora dos livros Criar Filhos no Século XXI, Manifesto Antimaternalista, Felicidade Ordinária, que levou o Jabuti de 2025, e Análise, finalista do Jabuti 2026. Apresentadora do podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, autora da newsletter Nem Toda Mulher, com Carol Pires, e organizadora do Clube de Leitura e Inquietações Literárias, com André Del Fuego. E minha parceira de Folha, né, colunista da Folha de São Paulo e diretora do Instituto Gerar de Psicanálise. Bom, vamos lá, vamos começar essa conversa. Vera, eu vou fazer para você uma pergunta que você faz só para dar uma esquentadinha para todo mundo no seu podcast. Qual é a sua referência de família? Cara, que pesadelo. Isso porque a gente é amiga, tá? Gente, primeiro eu queria muito agradecer o convite, parabenizar todos os pais hoje, e para nós, os órfãos, a gente também tem que lembrar dos pais da gente, que a gente teve. E o prazer de estar aqui com você, Giovana, que eu admiro muitíssimo, uma querida. Ai, Giovana, eu sempre brinco que as pessoas falam assim, nossa, eu estou com medo de ir lá no podcast falar da minha família, porque família é encrenca, tudo mais. E eu brinco, gente, se me convidasse, eu não ia. Porque eu acho que eu tinha que falar, eu já escrevi, porque a escrita ainda tem uma intermediação importante, né, da escrita. A minha referência de família é uma família muito sofrida, muito melancólica, que foi se organizando do jeito que deu, uma família muito sobrevivente, mas não isenta de afetos, talvez carregadas de muitos afetos, odiosos também. Mas é uma família italiana, uma família intensa, mas, enfim, que eu acho que elaborou pouco a sua própria ascendência, a sua própria história. Isso cobrou um preço muito grande, e talvez por isso eu seja tão obcecada por tentar elaborar as histórias, né? Fazer uma aposta de que, se a gente volta atrás, a gente acaba recuperando coisas que podem ser muito libertárias. As pessoas costumam acusar a psicanálise de ter uma insistência na infância, ter uma insistência no passado, mas, de fato, é porque o passado é absolutamente presente. É só na medida em que ele é presente, que ele tem efeitos na nossa vida hoje, que ele interessa a psicanálise. E eu vivi isso muito na pele, então, acho que a minha família é uma família que elaborou tardiamente as mazelas da imigração, né? Da pobreza, das suas questões de machismo, das violências domésticas, do alcoolismo, mas essa é a minha referência de família. Então, vamos falar um pouquinho de análise. Feliz Dia dos Pais também, para os pais que estão aqui, tinha esquecido disso, tão importante. E eu quero vou começar a falar um pouquinho de análise com você. Esse livro maravilhoso, assim, já conhecia a Vera, né, dos outros trabalhos dela, mas aqui a Vera surpreende a gente com um romance, com uma veia literária, né, que até então não conhecia, não sei se surgiu nesse livro, vamos falar sobre isso.
E quem leu sabe, um texto extremamente generoso, porque a Vera traz a história dela, né, de família, dessa família, e vai amarrando com o processo analítico dela, né, e, enfim, com diversas questões, num texto que eu diria que é muito generoso para o leitor, porque a gente acaba por ver ali também as nossas questões e a nossa família. Eu tenho uma curiosidade, né, desde que eu li esse livro, que é uma curiosidade de autora também, porque a gente pode dizer, eu gosto, o Corsalete define, né, como um ensaio autobiográfico, acho perfeita essa definição, e aqui você coloca a sua história de uma maneira muito aberta, né? A gente sabe que quem escreve memória, autoficção, se depara com uma questão que é o que eu vou colocar nesse livro, né? A gente acompanhou autores como Nausgaard, o norueguês, que perdeu metade das relações familiares por expô-las num livro. O próprio Manuel Carrère foi processado por yoga, teve que reescrever toda a história para publicar. Eu queria saber como é que foi para você trazer a tua história, né, para a literatura, e se em algum momento você teve que traçar uma linha, até aqui eu vou, e daqui para lá eu não vou expor. Eu tive que traçar muitas linhas, assim. Primeiro que a primeira versão, assim, primeiro tom, né, como os escritores falam, sei lá, voz, eu não sei como é que vocês exatamente chamam isso, mas o tom que tinha era muito queixoso, era muito, assim, sabe aquele paciente chegando no consultório falando, né, o problema são os outros, né? Tinha esse tom ainda, por incrível que pareça, e eu odiei, porque eu odeio condescendência, autocondescendência, eu detesto esse lugar assim meio de vítima que não se inclui na questão, né? Então, até eu chegar num tom onde eu falei, nossa, aqui eu me reconheço, já foi uma linha que eu coloquei para mim. Eu vou contar essa história totalmente implicada, sem esse tom queixoso. Então, as primeiras páginas tiveram uma coisa que me desagradou muito e já cortei logo de cara. Depois eu sabia que são todas pessoas que fazem parte da minha existência hoje, né? São meus irmãos, minha mãe, meus filhos, minhas filhas, né? Meu companheiro e até as pessoas mortas, porque falar delas também afeta as pessoas que estão vivas e que também compartilham comigo uma memória. Então, falar do meu pai, dos meus irmãos falecidos. Então, também tinha limites importantes aí do que eu poderia, de fato, abrir. E também não acho que é só o que eu poderia, em termos de um limite ético ou pessoal, né? Mas o que interessa para certas pessoas? Os detalhes, né? Eu acho que a gente também não queria que fosse um livro, o diário da minha vida, ponto, né? Todo mundo tem uma vida digna de ser contada. Não acho que a minha seja melhor ou pior do que a de ninguém, nem mais relevante. O que me interessava é que dali, daquele relato, pudesse ser extraído alguma coisa que fosse para além de mim. E isso que era a grande questão, né? O que eu tenho para contar serve para alguém, né? Além de mim, ou é só, olha aí, então, aconteceu tal coisa, e daí, né? Acontece coisas na vida de todo mundo. Então, tinha esse limite também, que não fosse só um diário. E depois, conforme eu fui escrevendo, eu fui me dando conta que algumas coisas não dava para falar ponto, que eu vou ter que esperar ainda algumas décadas, se eu estiver aqui ainda, e com vontade de escrever, eu vou ter que esperar para ver se ainda rola escrever mais alguma coisa sobre isso, por conta de alguns personagens, né? Essa é a primeira parte. E eu não sei se... Eu não sei se perguntou do efeito do livro, depois não, né? A gente foi só os limites na escrita. Vai? Não, porque aí eu achava, porque tem a ver, claro. Quando você escreve pisando em ovos, porque é facilmente reconhecível o personagem de quem você está falando, né? Não que as outras pessoas que escrevam pura ficção também não tenham lá os personagens da sua vida representados, mas aquilo é muito, né? O personagem do meu livro chama Vera Iaconelli, né? Então, todo mundo tem nome, sobrenome ali, e eu tinha muito medo do resultado disso, né? Porque você escreve e você só vai saber que mensagem que chegou para o outro quando ele te retorna com o que ele leu, que é um risco gigantesco, né? Você só conhece a tua mensagem invertida, né? Então, eu tinha muito medo do efeito sobre a minha família, mas até por uma aposta naquilo que eu acredito da psicanálise, que poder falar sobre as experiências tem um caráter tanto de dar dignidade à experiência, como pode ser um caráter elaborativo, eu me surpreendi com
como os meus irmãos receberam isso como um alívio, não sem sofrimento, porque a psicanálise também trabalha com o sofrimento de falar sobre a verdade, né? Mas que tem que produzir alguma coisa de vida. E eu senti que o feedback que eu estou recebendo da minha família é que, surpreendentemente, eu não contava com isso, gente. Eu realmente achava que eu estava jogando merda no ventilador e ia sobrar para todo lado. Mas, na verdade, alguma coisa foi transmitida do meu amor por eles, né? E isso retornou na forma de uma coisa boa para nós. Eu quero dizer o seguinte, que eu não fui fazer isso porque eu quero fazer uma coisa boa para a minha família. Fui fazer isso porque eu precisava fazer e corri o risco de ser um horror. E não foi. Olha que sorte a minha, né? Foi corajosa, né? Oi? Corajosa. E teve também uma busca, teve um trabalho literário, né? Porque quando a gente olha para essa obra, você se dirige, narra em primeira pessoa, se dirige à sua mãe em segunda pessoa. Eu vou dar, não chega a ser spoiler isso, né? Tem a conversa com a analista em forma de diálogo. Então, devem ter tido aí algumas versões que foram para o lixo também, até você chegar nesse apuro literário, né? O que eu percebia é que, na hora de escrever sobre algumas coisas, elas não funcionavam de outro jeito. Então, eu não conseguia falar da minha mãe se não fosse usando desse artifício. Então, não foi tanto um plano arquitetado como tentativa e erro, assim. E aí eu falei, desse jeito vai dar para falar. E de outro, não. Aqui de fora é tipo, nossa, foi genial essa escolha literária que ela fez. Olha só. Não, como gente, tira a parte do genial e vamos lidar só com o resultado, e seja o que Deus quiser. Mas, assim, eu não tenho essa coisa que os escritores têm, assim, que trabalham com isso profissionalmente, de arquitetar. E também nem sei se vocês fazem isso assim, né? Eu acho que não, acho que vocês também vão pela ordem da necessidade. Tem coisa que sai e tem coisa que não sai, né? Encontrar a voz do personagem. Quando eu vejo, a gente estava comentando no almoço sobre a Micheline Virunsky, que ela fala da voz da onça, da menininha, né? Do personagem do Rígido da Onça, que é o que ela precisou fazer para chegar naquilo. Eu entendo que tem alguma coisa que sai ou não sai, né? E teu editor pode falar, olha, o que saiu é um lixo, volta para casa, vai fazer outra coisa. Mas, graças a Deus, os editores falaram, não, Vera, continua o que está indo. Acho que a gente faz o que consegue, né? Não é fácil. Indo um pouquinho para o tema, né, da nossa mesa, que é memória, psicanálise e literatura, a gente sabe que psicanálise e literatura têm muitas coisas em comum, né? A criação das narrativas, as lembranças, a linguagem, né? Eu gosto muito de pensar nisso, quase essas palavras, como um palmar que a gente usa na natação, né? Para conseguir boiar, ficar na superfície, às vezes chegar um pouquinho mais longe do que chegaria. Eu queria que você falasse um pouco, né? Quando você entrou nesse... Porque você vinha da não ficção, né? E aí você entrou nesse processo mais literário de análise. Como é que você sentiu essas semelhanças entre literatura e psicanálise? Foi quase uma reanálise? Assim, a relação entre a literatura e a psicanálise é fundamental. Toda a psicanálise foi atravessada por grandes escritores, lidos por Freud, por Lacan. Então, isso para a gente, por quê? Mas é bom colocar que, na minha perspectiva, a psicanálise vem depois da literatura. A literatura está acima, vamos dizer, de quase tudo, vamos dizer assim, porque, realmente, o escritor ele é capaz de dar voz ao humano em nós de uma forma universal, né, que fala das experiências mais profundas da gente, que, de outra forma, a gente não consegue nem acessar, não consegue nem nomear. O psicanalista ele vem depois tentando interpretar isso. Então, assim, seria uma violência dizer que a psicanálise tem muito a acrescentar à literatura. Não, né? Ao contrário. A literatura é que tem muito a acrescentar à psicanálise, e a gente vai tentando, como qualquer ciência, pensar sobre esse fenômeno que é a literatura, que é um fenômeno que expressa a nossa existência como seres humanos, entendeu? E a questão da linguagem, para nós, é o veículo possível para acessar o inconsciente. Então, a gente está sempre um passo atrás. Eu gosto de contar, por exemplo, o Lacan, totalmente capturado pela leitura da Marguerite Duras, quando ela cria Lovenstein, que é um personagem como chama em português? Deslumbramento de Lovenstein. Eu não vou lembrar agora como é que é o nome do livro. Agora, ok, tá. E ele liga para Marguerite Duras e quer saber se ela era psicótica, a personagem. A Marguerite fala, Lacan, vai dormir, que está muito tarde.
vai dormir, vai resolver os seus problemas. Porque ele quer capturar o personagem dentro de uma certa interpretação psicanalítica, né, psicopatológica, e ela não tem nenhuma amarra. Com isso, ela cria um personagem. Né? E, é claro, por que esse personagem se sustenta depois de décadas, às vezes depois de centenas de anos, um personagem se sustenta? Porque ele realmente toca na verdade do humano, do sujeito. Então, não é um personagem isento de uma verdade humana. Né? Nem todo personagem vai alcançar esse lugar. Então, tem uma competência aí do escritor. Né? Então, a gente fica na rabeira. Eu acho que isso fique bem claro, porque eu acho uma empáfia, um psicanalista vir com a pata da psicanálise, pisar em cima da literatura e falar, eu sei o que tem aqui. Sabe nada, a gente está sempre um passo atrás. Não, e é até curioso como a gente passa a ver, né, esses personagens depois de outra maneira. Me chama muita atenção que Lolita foi definido pela Vanity Fair como uma das maiores histórias de amor do século. Né? Então, esse cara que a gente via ali, talvez, como um sujeito apaixonado, hoje é um abusador e estuprador. Né? Exatamente. Eu li recentemente, para um clube do livro, o clube de leitura da gente, que é Os Olhos Mais Azuis, ou O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Tem uma cena no final, leiam, por favor, mas tem uma cena no final que ela usa para definir o amor. Gente, aquilo é um ensaio psicanalítico inteiro, se você se debruçar e entender o que ela está falando ali sobre a questão do amor, de uma complexidade. É só uma cena do pai com a filha, ponto. Não vou contar, porque vocês vão ter que ler. Mas ali, e ela fala, e isso era a forma de amor possível ali. Acabou. Aquilo são ensaios de psicanálise em cima desta cena e da genialidade da Toni de alcançar a sutileza do que estava ali, a complexidade, nomear e transformar isso em arte. Não dá. Maravilhoso mesmo. E ainda desse livro, né, O Egoísta Ama com Egoísmo, um trecho muito bonito. Mas vamos voltar para a Vera, vou aproveitar a Vera aqui. Agora, tem uma coisa que está aqui em análise, que eu não sabia, né, que você fala que o Lacan fala que o sujeito inconsciente só aparece na relação analítica. E eu, como escritora, ficcionista, fiquei pensando, puxa, eu acho que meu sujeito inconsciente aparece, às vezes, no meu escritório, quando eu estou trabalhando. Você sentiu isso? Me explica melhor. Não, o Lacan, quando ele traz essa questão, ele quer dizer que, e é interessante isso, ele quer dizer, bom, esse dispositivo de uma análise, ele é absolutamente artificial. Ele é artificial. Seria muito grosseiro você conversar com uma pessoa que fica assim, não fala nada para você, não te responde nada, horas. Assim, o que significa essa relação onde você fala, então, aí aconteceu tal coisa, e o outro fala, aham, não fala nada? Não existe. Né? É uma relação onde o analista se furta a responder do lugar onde a maior parte das pessoas à sua volta responde, para que você possa descobrir o que significa isso para você, e não para a pessoa para quem você falou. Porque, se você conta para uma amiga que você passou algum perrengue, ela vai sofrer, vai dar palpite, vai dar conselho, vai te julgar, enfim. O analista não tem que fazer isso, porque ele tem que fazer com que você descubra o que foi aquela experiência para você. Isso é absolutamente artificial. E aí, nessa relação que se estabelece, que é uma relação transferencial, né, que se transfere para o analista as suas coisas, você vai começar a produzir material inconsciente na forma de sonho, na forma de lapsos, na forma de autofágios, às vezes na forma de sintomas, que estão dentro dessa relação transferencial. Bom, então, nesse sentido, o dispositivo ele é único, ele é artificial, e ali aparece o sujeito do inconsciente, porque ele pode ser interpretado e pode ser revelado. Fora dessa cena, o inconsciente está operando o tempo todo, e o tempo todo a gente está cometendo atos falhos, sintomas, mas eles não estão a serviço de um reconhecimento do inconsciente. A gente não está debruçado sobre ele. O que eu quero dizer com isso? Que, no dispositivo analítico, você pode fazer uma interpretação e alcançar alguma coisa da verdade do sujeito junto com o paciente. Fora, se eu cometo um ato falho, vocês podem até imaginar, ela falou isso porque eu acho que é aquilo. Ninguém vai saber, se a gente realmente não seguir por aí dentro do dispositivo, que é artificial. Então, o sujeito do inconsciente só comparece nessa cena artificial, porque é ali que a gente pode saber se é disso mesmo que se trata
ou se não. Ficou difícil, né? Não, ficou tranquilo, Porque está tudo certo. eu falo assim, Mas acho que eu vou falar uma palavra e falo outra, e você fala, ai, a Vera quis dizer aquilo. O Freud chama isso de análise selvagem. Porque eu vou achar que eu entendi a verdade do outro a partir de um ato falho, quando eu só estou interpretando a partir da minha interpretação. Não dá para saber. Eu teria que continuar escutando o inconsciente, né? E olhar para o teu trabalho de escrita no final de análise não te deu uma sensação de ter um outro passo para um outro lugar e olhar com essa mesma surpresa para esse inconsciente que aparece aqui nessa escrita? Então, escrever teve e tem um efeito terapêutico, transformador, né? Essa escrita especificamente eu fui fazendo par e passo com uma última análise, porque eu enganchei em muitos lugares onde eu não conseguia seguir. Eu precisei elaborar questões para escrever o que eu escrevi. Então, eu fui fazendo isso par e passo. Isso teve efeitos terapêuticos, mas isso não é uma análise stricto sensu. Eu estou tentando ser um pouco purista, mas porque o que acontece muito hoje é que uma pessoa fala uma coisa e o outro fala, é isso. Não dá para saber. Isso você só sabe dentro do dispositivo analítico. Mesmo as interpretações psicopatológicas, o fulano é isso. Vera, o que você acha? Fulano é... Chat GPT. E aí, não. sou tal coisa? Ou seja, não tentem isso em casa, gente. Vamos falar um pouco desse livro muito bom, muito forte, perspicaz. Porque você vem aqui para atualizar, né, certos conceitos da psicanálise. Então, eu queria saber como é que esse livro nasceu, da onde ele nasceu, de uma observação pessoal ou desses conceitos que você tinha uma certa urgência, eu tenho a impressão, de rediscutir nesse livro, e queria que você desse uma palhinha de que conceitos são esses. Então, o Manifesto Antimaternalista ele surge da minha pesquisa ao longo de toda a minha carreira como psicanalista, porque o psicanalista é uma pessoa que atende genericamente, né? Mas, às vezes, a gente tem áreas que a gente se debruça mais, e na questão era a maternidade. E a questão era a maternidade porque eu, como pessoa, tinha questões com a maternidade. Toda a pesquisa da gente é movida por um desejo inconsciente que tem a ver com a nossa história. Então, no meu caso, tinha a ver com a maternidade, né, com a minha experiência como filha, enfim, e depois a minha experiência como mãe. Então, são muitos anos pesquisando a questão da maternidade, desde do parto. Me interessei sempre muito pelo ciclo do puerpério, do parto, né, da gestação. Então, eu vinha por aí. E isso dando aula há muitos anos, há décadas, sobre esse tema. E os meus alunos falam assim, mas, Vera, mas isso que você está falando, aí eu leio aonde? Aí eu falava assim, putz, mas isso você não vai ler em lugar nenhum, porque isso sou eu que estou falando. Aí chegou uma hora que eu falei, bom, eu vou ter que escrever isso aí que eu estou falando, porque eu estou juntando um monte de material e costurando de um jeito muito próprio, né? Estou juntando um monte de material de outros autores, mas eu estou pensando isso de uma interpretação muito própria. Então, praticamente, o manifesto são esses anos todos de pesquisa, que começam com um incômodo pessoal, obviamente, que nunca elaborei totalmente, né? Com análise eu tento elaborar um tanto. E eu vou falando sobre o fato de que muitas mulheres hoje querem ter filhos, outras não, mas algumas querem, mas não querem a maternidade de hoje, porque a maternidade ficou muito inóspita, ficou muito desagradável, ficou muito sofrida. Então, eu faço um manifesto antimaternalista, porque eu tento mostrar o que tem tornado a maternidade tão inóspita, tão sofrida, tão solo, tão adoecida, para que a gente consiga reverter isso. Porque, na verdade, assim, eu acho muito legal ser mãe quando você quer. Quando você quer, né? Acho muito legal. Para mim, tem sido uma experiência maravilhosa. Mas acho muito triste que a gente não possa viver isso de um jeito menos sofrido. Então, o manifesto ele não é contra a maternidade, ele é contra o maternalismo, que é uma ideologia que atrapalha a maternidade hoje, né? E tem termos que são tão opressores, né? Eu sabia que instinto materno era uma construção, né, social, mas aqui eu descobri exatamente como isso se dá, né? Que foi construída no século XVIII, né? Com verniz de ciência, e até hoje a maioria das pessoas acha que o instinto materno é essa coisa que está dentro da gente desde sempre e que a gente tem que atender a isso, né? E eu até queria saber como é que você vê, em que ponto a gente está, né? Porque quando a gente acha que a gente está se emancipando disso, de repente vem toda essa onda, né? As threadwives carregando de novo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa desconstrução.
Agora eu estou um pouco mais tolerante, assim, porque não tem jeito. As pessoas usam a palavra instinto de um jeito muito... Ai, foi um instinto. Eu já falo assim, ela não deve estar falando de instinto. Ela deve estar falando, que nem a gente fala, é o narcisismo. Ela não está usando o conceito de narcisismo, que sem narcisismo não tem sujeito. Ela está falando de um jeito meio leigo. Então, fica um pouco mais palatável para mim, porque senão parecia que tinha sempre um arrepio. Assim, gente, não, a gente não tem, como sujeitos de linguagem, mais acesso ao instinto com a sua potência total, como tem os outros mamíferos. A linguagem ela atrapalhou essa resposta automática de fábrica que os outros animais têm quando nasce um filhote, por exemplo. Quando nasce um filhote da gente se atrapalha completamente. A gente precisa de um monte de informações, a gente precisa de um monte de recursos vindo do ambiente que é diferente dos demais mamíferos. Então, colhendo um pouco isso daí, né, a gente vai entendendo por que a ideia de instinto materno, e nunca de instinto paterno, tá? É sempre materno, ela veio para responder uma necessidade socioeconômica, né? Ela veio para responder a necessidade de que, no capitalismo, a partir da Idade Moderna, com a família burguesa e o capitalismo, o que a gente precisa? Basicamente, explorar o proletário, né? O proletário vai para a fábrica, vai ser explorado pelo patrão. Todo esse modelo muito simplificado do que é o modelo capitalista, né? Explorar, expropriar a força de trabalho do outro. Ok. Então, esse cara sai para trabalhar, ele vai lá, trabalha, volta para casa. O que está totalmente invisibilizado é que, para ele sair para trabalhar, ele tem toda uma posição aqui de um outro sujeito invisível que trabalha para ele sem receber nada. Esses sujeitos são as mulheres, é a esposa, são as filhas, é a mãe dele, que vai cozinhar, limpar, carregar o filho, manter a casa 24/7. Porque esse homem sai, e, quando ele volta, é o descanso do guerreiro. Ele é o provedor financeiro, ele vai chegar em casa e ele vai levantar os pezinhos, né? E a mulher vai trazer um uiscão para ele tomar, anos 50. Né? Mas, e ela é 24/7. Não tem esse momento que ela chega em casa e fala, agora eu já fiz a minha parte. Não existe isso. E esse trabalho aqui é suposto amor, como diz a Silvia Federici. É amor, inclusive o sexo, né? Que era obrigatório no casamento, quer a mulher quisesse ou não, até pouquíssimo tempo atrás. Né? Assim como o estupro no casamento não era considerado estupro. Porque o sexo faz parte dessas obrigações de quem está aqui. Se essa figura sai, quanto custa você ter uma motorista, babá, 24/7, cozinheira, passadeira? Quanto custa? Quanto custa todos esses trabalhos? Uma fortuna. Né? Quando o cara se divorcia dessa daqui, ele arranja outra. Ou ele bota os filhos para ser criado pela avó. Então, tem sempre uma mulher sustentando esse proletário. Então, hoje, quando a gente vê toda essa volta das trade wives, dessas mulheres conservadoras, a gente vê um pulo do gato muito curioso, que agora se defende o seguinte, a mulher tem que sair para trabalhar fora de casa, porque, claro, a gente não sustenta mais com um provedor só, e ela tem que fazer a dupla jornada, ela tem que trabalhar fora, que era proibido antes, e agora ela ainda tem que se orgulhar de cuidar da família enquanto ela faz isso. Isso é puro suco de neoliberalismo, de capitalismo e de exploração da força de trabalho feminina, negada pela ideologia que diz que uma mulher é, acima de tudo, uma mãe, que o cuidar é instintual, então ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela cuida dela mesma, ela cuida dos velhos da família, ela cuida de um irmão doente, enquanto o guerreiro sai para trabalhar. Só que a guerreira também sai para trabalhar. Então, a gente chegou num ponto de não retorno, de impossibilidade de sustentar essa ideologia, e que vai reverter nesse número absurdo de feminicídios, que também são fruto do fato de que essas mulheres estão dizendo não, nós não queremos mais brincar disso. E a resposta tem sido a mais franca violência. Né? Do adoecimento mental de muitas, e se a gente for pensar e dar um passo para trás, o próprio casamento e a monogamia também como uma invenção, né, para manter essa mulher dentro daquela esfera doméstica, para não dividir os bens. Então, uma cascata de arapucas. E ainda você coloca aqui uma coisa que é muito legal, que, além de tudo isso, né, e além de tudo isso, está, inclusive, apoiado numa questão de classe, né, porque tem mulheres que estão deixando filhos sozinhos, ou meninas que estão cuidando de irmãos mais novos, para a mãe poder sustentar, né, limpar a casa dessas famílias. Você ainda traz uma outra coisa aqui, que é muito poderosa, que é a ideia dessa mãe padrão ouro.
que é extremamente opressiva para as outras mães e que eu senti quando eu estava maternando, porque eu comecei ali a ser a mãe da minha Eva, e tinham as mães padrão ouro, que eram assim, a coisa mais eco. Ah, não, mas eu espremo o suco. Pô, você dá esse salgadinho? E eu falei, meu Deus do céu, então agora eu ainda vou ter que atender essa agenda. Queria que você falasse sobre a mãe ouro, que inclusive é um conceito bem mais amplo do que isso que eu estou falando, né? E como ela joga sombra e oprime todas essas outras mães da cadeia. Então, primeiro, assim, essa família monogâmica é unilateral, né? É monogamia do lado da mulher, obviamente, né? Quer dizer, inclusive no meu livro eu falo, meu pai era um cara super conservador, super antiquado, super do casamento virgem, não vai estudar muito, que teu marido não vai gostar de você, você não pode ser mais espertinha que ele, se ferrou. Eu estudei pra caramba e tenho um marido super legal. Mas, enfim, muito melhor do que ele, coitado. E ele tinha outra família. Meu pai tinha outra família, com mais 2 filhos. Quer dizer, então, essa dupla moral, essa hipocrisia sempre teve lá. É claro que agora a gente já está na época dos cinismos, não somos tão hipócritas, somos mais cínicos hoje, né? Como diz a Paula Sibilia, mas então esse modelo nunca se sustentou e também nunca foi verdade que os homens sustentavam as mulheres e as mulheres ficavam em casa. Nunca, as mulheres sempre trabalharam em várias coisas, mas um trabalho envergonhado, um trabalho meio constrangido, né? Espera aí que eu vou lembrar o que você estava perguntando. Lembrei. Aí o padrão ouro era o seguinte, porque essa mulher que reproduz corpos para a sociedade, que reproduz sujeitos, reproduz tecido social, ela tem um buraco de agulha assim que ela tem que entrar para ser a mãe que se espera que ela seja. Porque, é claro, para você conseguir esse modelo onde a mulher está sustentando a família nas costas, você precisa de uma mulher que abre mão da própria vaidade, do corpo, dos amigos, da sexualidade, de si, e se dedica totalmente. O que ela ganha nesse lugar? Primeiro, ela para de ser perseguida, queimada na fogueira, vilipendiada, né, que foram as violências primeiras, mas depois ela ganha de prêmio que ela é uma boa mulher. Ela é boa, ela é uma pessoa boa, uma boa mulher, ela ganha prêmios morais, né, sociais, uma valorização social. Tipo, ganhou o Brasilino de presente, uma bobagem, um espelhinho, me dá todo o teu território, eu te dou um espelhinho, ai, que legal. Tipo assim, a troca que a gente fez. Então, para sustentar isso, você precisa ter esse ideal muito fortalecido na cabeça das mulheres também e dos homens. E qual que é esse ideal? O ideal é que, de preferência, você reproduza pessoas brancas, heterossexuais, monogâmicas, de classe média alta, saudáveis, jovens, pode pôr o que você quiser aí, loiras de olhos azuis, você vai botando tudo, idealizando, até você chegar no ideal reprodutivo do Trump. Que é isso, né? Aí precisa botar uma sobrancelha levantada também, um laranja, botox aqui. Né? Que é a ideia de uma mulher, uma Barbie rica. A gente já ouviu de um presidente, não vamos citar nomes para não falar desses nomes, dizendo que pobre tem que morrer para parar de reproduzir pobre. Pobre tem que parar de reproduzir pobre, como se a reprodução da pobreza fosse da ordem da reprodução biológica e não da ordem da reprodução social. Então, isso é um valor muito claro, está colocado. Os pobres têm muitos filhos, né? Reproduzindo a própria pobreza, como se não fosse uma coisa, enfim. Então, esse padrão, ninguém entra nesse lugar. Ninguém entra, mas todo mundo acha que deveria entrar. Então, a mãe periférica, negra, pobre, gay, PCD, lésbica, tudo é mãe solo, divorciada, que não espreme o suco natural na hora, que dá Ana Maria de lanche para o filho, para levar na escola, que não fez o yoga para bebês. Gente, vocês podem botar que não comprou o furô para fazer o furô baby, não sei se já viram o furô para bebê. Cara, que não cantou Mozart na barriga, que não... Tudo que vocês podem sonhar, essa mãe cai desse lugar, e o pior, fica tentando alcançar esse lugar, e fica julgando as outras, né? Porque o oprimido, ele também tem essa questão, né? Quando a figura é muito oprimida, ela vai buscando favores do opressor, e vai se oprimindo também na sua própria categoria, né? Então, toda uma violência. E o padrão ouro, ele é racista, ele é absolutamente racista, ele é homofóbico, ele é transfóbico. E isso, gente, a gente tem que quebrar. Eu acho que o podcast
ele tem muito a ver com isso, assim. Vem contar a tua história, né? Vem contar, porque ninguém tem essa família que todo mundo acha que o outro tem, menos você mesmo. Todo mundo foi criado por uma avó, por 2 pais, 2 mães, por uma família decadente, pobre, rica, mas que era um horror. Todo mundo tem esqueletos no armário, porque isso aqui é a humanidade, né? Essa família nos assombra, essa família não existe. E a gente precisa quebrar esse modelo hegemônico, porque só traz sofrimento e sofrimento. Toda família. Se nós estamos aqui hoje, todos nós que estamos aqui, é porque alguém cuidou da gente suficientemente para estarmos aqui hoje. Não importa quem seja, essa pessoa merece o nosso amor. Não sei porque eu me emocionei. É diva, né? Diva. Estou me contendo aqui hoje também, para não ficar rasgando seda demais. Eu acho, inclusive, não que eu esteja preocupada com as mães padrão ouro, porque elas já estão numa situação muito privilegiada, e eu não vou perder meu tempo facilitando para elas. Mas acho que, inclusive, entre elas, elas também sentem que a outra mãe padrão ouro é melhor, né? Porque basta você Que observar... não é alcançável, não é um padrão alcançável. Nada, não existe alcançável, né? A gente observa. Opa, aí vamos ter, essa brasa vai queimar mais forte. Então, vamos aproveitar que é Dia dos Pais para emendar aqui. Eu não sei onde é que está esse trecho, que é tão... Vamos falar de 2 coisas, né? Porque tem a mãe padrão ouro, tem essa invenção brasileira horrorosa, que é a família de bem, né? E aí, vamos falar um pouco da família de bem, e também tem um trecho teu, que eu não sei onde é que está, que eu queria achar, mas você vai falar melhor até do que o que está aqui, que é o neoliberalismo e como o neoliberalismo forjou uma mecânica familiar que destrói todos os elementos da família, né? Na verdade, é Pokémon evoluído, né? Porque, na verdade, esse modelo ele é o modelo moderno, da família moderna. Né? Então, é um modelo que começa com o início do capitalismo, da burguesia. Então, é esse pai, que é o chefe da família, que manda, e essa mãe que obedece, que cuida, que é amorosa, que não tem outros interesses que não sejam os filhos, esses filhos que levam o patrimônio à frente. Então, esse modelo ele é absolutamente atual, embora a gente já tenha demonstrado que ele não só não se sustenta, como não é real, porque as pessoas têm histórias muito mais interessantes do que essa. Esse é um modelo superegóico, assim, que fica como um ditame que nos persegue. Né? O neoliberalismo, ele triplica a aposta. Porque o que acontece com o neoliberalismo? Chega uma hora que esse modelo de família moderna ele não se sustenta com a Revolução Industrial, vive-se numa pobreza terrível, as crianças trabalham nas fábricas, as mães e os seus bebês ficam 10, 12 horas por dia, 7 dias por semana nas fábricas, nas plantações, aquela condição terrível, e o Estado começa a comparecer por força e necessidade de acabar com essa mortandade, com esse sofrimento. Eu estou encurtando bastante, eu desenvolvo bastante isso no manifesto. São as mulheres de classe média alta, as ricas, que supostamente não deveriam trabalhar porque eram casadas com homens ricos, que vão tentar ajudar essas mulheres pobres. E começam todo um trabalho de filantropia, mas também de tentar fazer um bem-estar social. Então, esse bem-estar social ia evitar a morte das crianças, ia melhorar a condição de insalubridade das fábricas para proteger essas mulheres. É um capítulo muito interessante. Eu sugiro que vocês procurem autores que falem disso, porque isso é muito interessante. Bom, o que acontece? O que a gente está vivendo hoje? Estado mínimo. Enxugar esse bem-estar social. Não oferecer nada para essas mulheres. Né? E a gente volta, 100 anos atrás, numa condição de absoluta penúria, que é o que eu chamo de colapso da maternidade. Né? Não é a capacidade de ser mãe que está acabando, são as condições para que a gente possa exercer a maternidade que estão acabando. Haja vista as mulheres periféricas, em sua maioria negras, em situação de vulnerabilidade, que não podem contar com o Estado e que vão se juntar às igrejas, que comparecem, sim, nessa posição, e vão se juntar umas às outras para fazer aquilo que as mulheres nunca deixaram de fazer, que é a tecnologia do cuidado, ou seja, manter a ética do cuidado. E elas estão se resolvendo entre elas, estão se salvando juntas umas das outras, porque o Estado enxugou e porque a sociedade não está nem aí para elas.
Então, elas se organizam, sobrevivem, e eu hoje considero que elas são o nosso farol, porque elas ainda são um grupo que pensam no cuidado como prioridade, podem passar fome, mas elas vão cuidar dos filhos delas, não vão abandonar, e pensam no coletivo. Como é que a gente pode fazer isso junto, por ordem da necessidade, né? Então, eu acho que eu não respondi o que você perguntou, mas eu fui indo por uma associação livre que eu fiz aqui. Mas a gente está nessa curva do rio, né? O neoliberalismo fez mais um aperto nesse torniquete, voltando algumas casinhas atrás em relação à ética do cuidado, à política do cuidado, e as mulheres estão sustentando isso na unha, porque a gente nunca abriu mão de cuidar dos nossos, né? Eu acho que, na questão do neoliberalismo, você que me fez aqui no seu livro, extrapolar também além dos cuidados, né, da questão materna, mas para todas as relações, que essa cobrança de mercado de que todo mundo tem que ter o melhor desempenho, e esse desempenho só depende de cada um. E aí eu acho que a gente está falando isso também, filhos, pais, né, como isso contaminou todas as relações, né? Eu conheço pessoas que não fazem terapia com psicanalista, mas que se aconselham com esses gurus empresariais, que trazem isso para dentro da esfera pessoal, né? Então, isso também é muito opressor, né? Tem essa coisa do coaching, né? Do coaching materno, coaching paterno, né? Desautorizando totalmente os sujeitos a descobrirem suas próprias formas de criar, de educar, descobrir errando, descobrir com a criança, descobrir com os próprios filhos, né? Porque tem a ideia de que tem uma performance melhor para que você tenha um filho que performe melhor. Então, você tem que performar melhor como pai e mãe para que você, no final, tenha um CEO que fale mandarim, né? Que em inglês, português e espanhol já era, né, gente? Agora é mandarim e tudo que vier pela frente. Então, essa coisa performática é extremamente neoliberal e atravessado pelas, que eu chamo de redes antissociais, né? Que fazem com que a gente polarize tudo isso e julgue quem é do bem e quem é do mal, né? Aproveitando o gancho das redes, eu tenho observado, né, eu gosto muito disso, porque nas suas redes sociais, você não precisaria fazer isso, mas você avisa, hoje é sexta-feira, sei lá, e agora é final de semana, eu não estarei nas redes, né? Então, claro, você poderia apenas assumir, mas isso é uma posição política, fazer essa postagem. Queria que você falasse por que você tomou essa decisão. Isso começou com uma campanha com o Pedro Inouye, que é a greve das redes, né? Que é bom, as redes a gente não escapa mais dela, já foi, mas ela é um espaço são plataformas de propaganda, elas não são redes sociais, né? Elas são plataformas de propaganda e de trabalho, a gente trabalha nelas, enriquece o pessoal que criou essas redes e vai estabelecendo uma vitrine. Se a gente assume isso, tudo bem. É uma vitrine onde você divulga ideias. De preferência, não divulgue fotos da sua família, por favor, né? Porque os pedófilos estão aí pegando as fotos dos filhos de vocês fazendo a festa, de vocês também, então evitem. Mas esses perfis abertos, que a maioria são perfis de trabalho. Bom, se é um perfil de trabalho, que hora você trabalha? É 24/7 também? Acho que não, né? Das 8 às 6 da tarde. Fecha a rede, né? Deixa só a rede lá dos teus parentinhos, qualquer coisa que você curta, assim. E fim de semana também. Então, foi uma campanha que a gente fez para as pessoas saírem do vício. Só que ela é muito ingênua, né? Porque ela é um modelo de negócio super viciante, vicia mais que a heroína, feito para viciar, ele não tem outra perspectiva. Então, o que a gente precisa, além de conscientização, a gente precisa de regulação mesmo das redes, regulação do Estado em cima das redes. A gente precisa, por exemplo, essa nova lei na qual as crianças não podem entrar com o celular na escola. Ponto. A gente precisa de leis que nos protejam do uso, que a gente não tem como fazer individualmente um controle de algo que é mais viciante do que heroína. Então, são todas tentativas de regular o modelo de negócio, fazer um outro modelo de negócio menos violento. A rede é uma grande bet, né, onde a gente só perde, e tentar fazer com que as pessoas se conscientizem desses danos para a gente conseguir melhorar isso daí. Mas não tem muito jeito, ela é extremamente viciante mesmo, né? Não, e estoura também, de novo, aonde? No mesmo lugar de sempre, nas mães, né, e nos pais, porque você tem que proteger o seu filho dessa coisa, ficar o dia inteiro ali, né, proibindo,
E eu acho que a lei é importante também porque te dá uma idade que você pode falar, não sou eu que acho que você não pode, é o Estado que está falando que é só a partir dos 16. Acabou de ter um suicídio assistido no sentido de as pessoas assistirem, na Discord, né? A criança se suicidou. Não fiquei sabendo. Em tempo real, né? Então vamos lá, vamos fechar a Discord, vamos ver o que dá para fazer. Não dá para ficar. Os estudos já mostram, né? Automutilação, depressão, suicídio, doenças psicossomáticas, distorção da autoimagem, decorrente do uso das crianças das redes. Basicamente isso, a gente já está sabendo, ninguém vai dizer que não sabia, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente só vai chorar as perdas das nossas crianças. Mas quero dizer que não é uma coisa inocente, porque a sua colocação nas redes funciona para mim, porque às vezes eu estou no final de semana falando, nossa, eu tenho que postar esse negócio aqui da minha participação não sei aonde. Eu falo, não, gente, a Vera está de férias, de final de semana sem rede, eu não preciso fazer nada. Então, é muito inspirador também. Vamos fazer isso junto, então, porque sozinho a gente não vai conseguir, não. Vamos falar de um assunto gostoso agora, botar fogo no parquinho. Vamos falar de política. A gente falou de outra coisa? Acho que a gente só falou disso. Não. Mas agora vamos para uma visão mais pornográfica da política. Bom, você escreve para a Folha, você se coloca, e é uma bênção, e foi uma bênção, especialmente atravessar 2022 de mãos dadas com você. Opa, uma bênção de ateia aí. Atravessar 2022 com você se colocando, e você se colocou de uma maneira muito legal, né? Enfim, muito ali frontal, e vem se colocando desde então. E tem um texto seu que eu acho que foi muito importante e muito interessante, que falava sobre a questão do psicanalista. Né? Porque a gente passou por aquele período que tinha os psicanalistas bolsonaristas, que deixaram a sociedade, né, toda intrigada, mas que ser é esse, do que se alimentam? Né? E aí você vem a público para falar sobre isso, né, algumas vezes, e também trazer esse ponto de que, sim, o psicanalista pode se colocar, né, na esfera pública. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e agora, você também como escritora, né, como romancista, se o artista também deve ter essa obrigação de se colocar. A gente se coloca por ação ou por omissão. Então, é muito importante a gente saber o que a gente está transmitindo inadvertidamente. Né? Quer dizer, não é porque eu não falo partido, quem eu vou votar, o que eu acho de uma certa política pública específica, porque talvez nem me caiba falar algumas questões que eu não sei, não quer dizer que em cada gesto meu não transmita alguma coisa, né? Do jeito que eu me visto, do jeito que eu falo, do jeito que eu estou no mundo, do jeito que eu trato as pessoas à minha volta, eu estou sempre expressando alguma coisa de quem eu sou, né? Então, isso marca. Na escrita, isso vai ficando cada vez mais claro pelas posições que você vai tomando. E no lugar do psicanalista, é muito delicado, porque as pessoas supõem que ele não deve, ele tem que ser neutro, mas essa ideia da neutralidade é muito enganosa. No meu consultório, que eu atendo, claro que tem um certo viés, as pessoas sabem como eu me posiciono, então aparecem menos bolsonaristas, mas não necessariamente. A questão é que lá eu não posso emitir opiniões de fato, porque não me cabe, eu tenho que estar nesse lugar resguardado, né? Eu nunca vou ali, nem vou fazer nenhuma campanha de nenhum tipo, mas eu também sou uma cidadã no mundo. E tem uma questão que é um traço importante da psicanálise. A psicanálise ela começa denunciando qualquer forma de autoridade, de autoritarismo de um sujeito sobre o outro. Né? A psicanálise começa exatamente ali antes da Primeira Guerra Mundial e atravessa até a Segunda Guerra Mundial e chega até os dias de hoje. Freud morre em 1939, um judeu fugindo não, escapando, né? Porque ele foi muito corajoso, a fuga pode dar ideia de covardia, escapando da violência nazista, um homem que sabe muito bem o que significa a idolatria de uma figura. Ele escreve Psicologia das Massas, né? Para denunciar isso, ele escreve Mal-Estar na Cultura, ele escreve vários textos para denunciar violências nossas, né, de autoridade sobre nós, como a gente escolhe representantes autoritários. Então, a denúncia desse tipo de violência, do fascismo, do nazismo, do autoritarismo, tá no cerne da psicanálise. Por isso que a psicanálise jamais pode se aliar
ao discurso bolsonarista, que é o discurso do mate o seu inimigo. Isso não poderia existir nada mais antipsicanalítico do que uma pessoa se achar superior à outra. Porque o que você descobre numa análise é que a gente é feito tudo do mesmo barro. É isso que você descobre no fim de uma análise. Que somos todos seres de linguagem, absolutamente desamparados, tentando viver com um pingo de dignidade e reconhecimento nesse planetinha azul. Então, não tem como você chegar no fim da análise achando que você é melhor do que a outra pessoa, porque ela é negra, porque ela é mulher, porque ela é pobre, ou qualquer coisa desse gênero, né? Então, mesmo que a gente tenha essas coisas arraigadas dentro da gente, a gente tem que lutar contra elas, né? Então, quando surgiram os psicanalistas defendendo o bolsonarismo, aquilo foi um constrangimento, um assombro, um susto e um pavor que a gente teve que sentar e falar, gente, quem somos nós, né? Porque tem a psicanálise como teoria e tem os psicanalistas, pessoinhas, né? E as pessoinhas, às vezes, não estão muito à altura daquilo que elas pregam, né? Então... Então, você veio a público e se colocou corajosamente, como você fez em outras colunas. E eu queria também te perguntar, né, do lugar de colunista, que eu também sou, tiveram momentos que eu escrevi com medo, que eu publiquei com medo, né, porque, às vezes, a gente coloca um texto muito frontal, especialmente nesse momento de efervescência política. Eu quero saber se você já escreveu com medo, publicou com medo, e se você já foi cancelada, linchada, e o que você acha? Como é que é para você tudo isso? Eu tinha, assim, eu acho que a minha raiva é maior que o meu medo, certamente, assim. E eu sempre lembrava, assim, gente, a geração que me antecedeu, né, na verdade, quando eu nasci em 65, eles foram torturados, né, para não dar o nome das pessoas que eram amigos deles, passaram por coisas que a gente nem imagina. Então, ter um hater, fala sério, vai. Ter um hater, ser cancelado, o que é perto de levar choque, sabe? Não é nada. Então, a gente pode pagar esse precinho, não, né? Então, eu tinha muita raiva da gente estar retrocedendo, de ter votado tão errado, de ainda ser representado por figuras tão nefastas, ou seja, que isso seja o Brasil, né? Que a gente votou, né? E o voto é soberano. Mesmo quando dá tudo errado, o voto é soberano. Então, a gente aceitou esse voto, mas não sem crítica. Foi muito digno da nossa parte aceitar um voto pavoroso, mas esse é o jogo democrático. Quem defende a democracia, ponto. Mas eu escrevi com muita raiva, foi ótimo poder escrever, não tinha medo, a Folha nunca, tirando errinho de português, a Folha nunca se meteu nos meus textos, né? E isso é bom falar, porque é claro que é um jornal plural, né? Bem plural. Então, mas isso é legal, ter podido escrever com bastante liberdade. E você sabe que uma vez só eu passei um perrengue. Eu ouço muita porcaria, mas tudo bem, né? Eu passei um perrengue porque eu apareci no Jornal Nacional falando que era um absurdo a ministra da Saúde, acho que da Saúde, não era da Saúde, ministra X, da família, dizer que o melhor meio de controlar, de educação sexual era abstinência. E aí, quando eu falei que eu achava isso um absurdo, me ligaram, mandaram um zap dizendo que iam à minha casa me matar. Aí eu falei, traz uma escada grande que eu moro no 6º andar. Assim, porque assim, ali eu falei, nossa, os caras são fortes, porque eu apareci 15 segundos no Jornal Nacional e eu escrevo toda semana na Folha, né? Então, pode ser arrogância minha, mas não, eu sei que tem gente que está sofrendo coisas. Seria muita hipocrisia minha dizer, estou sofrendo. Vamos pensar em quem está sofrendo mesmo, que não somos nós duas, amiga, eu te garanto. Não, mas algumas ameaças assustam. Eu tive ameaças que me assustam, assustaram. mas não chegam aos pés do que as claro. pessoas estão passando só porque moram na periferia e são jovens negros, por exemplo, voltando para casa com guarda-chuva, né? Não, também acho. Então, E acho, inclusive, que o linchamento, dependendo de onde vem, ele é para você ficar bem feliz. exatamente. Porque tem linchamento que você fala, é esse povo que está me linchando, então eu acertei muito bem nesse texto, né? Parabéns. Olha, vamos lá. A gente estava falando em bênção, né?
E você fala tantas vezes, isso está em análise. Fala o que quiser, cada um com a sua religião, bênção, axé, Exu, e os ateus aqui juntos, tudo bem? Era isso. Você esteve com a gente no Teatro Guaíra, eu estava sentadinha perto de você. Tá certo, tá ótimo. Vera, você que não acredita em Exu, não acredita em Deus, no que você acredita? Eu nem sei mais no que eu acredito, porque eu estava lendo a... Já fui muito da Umbanda, já circulei bem. Atualmente eu acredito no Deus da Clarice Lispector, que é um Deus que não tem imaginário, não é uma pessoa, ele não vai te ajudar o teu time a ganhar, nem vai trazer o bofe de volta, nem vai te castigar, porque você gosta de tocar nas tuas partes íntimas. É um Deus que não está nem preocupado, porque o que tinha que dar, ele já deu, né? E que tem a ver com estarmos vivos aqui. Então, o fato de estarmos vivos aqui e a nossa inteligência não ser capaz de entender de onde que surge a vida, isso me intriga e é o mais perto que eu chego de Deus. Agora, o que me interessa mesmo é como a gente trata uns aos outros, só. E, quando eu digo os outros, não digo só humanos, né? Todas as espécies e tudo que existe nesse planeta. É isso que me interessa a ética do cuidado. Então, depois o resto a gente vê. A gente enjambra. A gente vê. Vera, deixa eu ver se eu acho. É tanto post-it que eu talvez não consiga achar tudo que eu quero. Vamos ver se está por aqui. Mas, olha, tem uma frase aqui em análise que me chamou a atenção, como muitas, que você fala: eu estava me encolhendo para caber sob as asas de um homem. E te ouvindo várias vezes, né, eu entendo, porque hoje, olhando para esse mulherão, a gente não acredita que um dia ela estava se encolhendo para caber sobre as asas de um homem e estava ocupando esse lugar que tantas mulheres e pessoas, às vezes, ocuparam, né? Que é esse lugar em que a gente está ali muito diminuído do potencial que a gente poderia exercitar em outras circunstâncias. E aí, depois, né, você tem uma frase aqui que é muito linda, eu não acredito em spoiler em literatura, mas eu vou ser cuidadosa com quem não leu, que tem uma pessoa aqui da sua história que acaba surpreendendo muito a gente no livro e virando uma dessas mulheres que consegue fazer essa coisa magnífica, que é bancar o próprio desejo. Né? E ela aparece do jeito muito lindo no final dessa história para te dar esse exemplo e falar: vai, Vera, né? Banca o teu desejo. Eu quero ler essa frase que eu fiquei com vontade de colocar assim na parede da minha sala. Cada mulher que dá um passo em direção ao próprio desejo oferece uma chance para as demais. Hoje, te observando, você é essa mulher para muitas mulheres no Brasil. A gente olha para a Vera, né, e fala: vai lá, Verona! Essa é minha amiga. Aí, ó, o povo concorda. Eu queria que você falasse um pouco isso, se você se vê dessa maneira e se você entende, você tem hoje a resposta do público, né? Se você se entende como essa mulher que banca, essa mulher que está ajudando aí a gente a pensar nesse bancar. Todo dia eu penso alguma coisa sobre isso, assim, e agora, atualmente, eu tenho pensado que eu estou muito afim de resgatar a mulherzinha, sabe? Mulherzinha, porque, por exemplo, eu me dei conta que eu venho de uma geração que, para se livrar do jugo de uma maternidade muito opressora, muito doméstica, muito sem espaço público, e, para mim, vocês não imaginam o quanto isso é ainda pregnante, como é difícil. Eu fui criada como se fosse de uma geração anterior à minha, até, de tão que meu pai era conservador, até para a geração dele. Então, tudo que era da mulher, assim, de cozinhar, lavar, passar, fazer crochê, bordar, saber coisas assim, era absolutamente, não pense nisso, segue, senão isso aqui vai te capturar, isso nunca mais vai sair. Falei, que pena que eu não aprendi essas coisas, isso é maravilhoso, a minha sogra borda, eu acho aquilo o máximo, parece a pirâmide do Egito, como é que faz um negócio desse? Cozinhar, meu marido cozinha maravilhosamente bem. Gente, eu perdi tudo isso, sério, eu queria muito ser mulherzinha, porque eu queria isso e aquilo, eu queria
não ter tido que abrir mão das coisas maravilhosas que as mulheres sabem fazer, porque isso era o preço para eu poder entrar nesse mundo dos homens e poder ser um mulherão. Não quero ser um mulherão, eu quero ser uma mulher. E eu quero aprender essas coisas de mulherzinha e quero positivar isso daí. O que a gente faz é muito lindo. Venham os homens, venham os pais aprender a fazer com a gente. Venham aprender a cuidar. É bom, é ético, é a coisa mais importante que uma cultura e uma civilização tem, é aprender a cuidar uns dos outros. O que eu quero hoje, se vai inspirar alguém ou não, tanto faz, mas, para mim, hoje, eu quero aprender a ser uma mulherzinha e quero que os homens aprendam como é bom ser um homem que cuida. Essa é o mantra atual. O ano que vem eu vejo o próximo. Essa como é que é? O ano ecumênico, como é que é? A igreja tem, né? Como é que a igreja faz? O ano tem o... é isso aí, é isso aí. Um fechamento bem adequado para o dia de hoje, né? Para o Dia dos Pais. Gente, infelizmente, o nosso tempo... eu sei que é uma pena, mas a Vera precisa voltar para São Paulo, né? Tem aí uns Dia dos Pais dela pela frente, então eu queria fazer um pedido para vocês. Primeiro, agradecer a nossa conversa, agradecer o convite do festival, que me colocou aqui nessa mesa deliciosa. Espero que venham outras conversas aí pela frente, Vera. E falar para vocês que, como a Vera está com esse tempinho apertado para voltar para casa, vamos cuidar, né, do próximo da fila, dando só um livrinho para autografar e não abusando das fotos, tá bom? Obrigada, gente.